Jacques descobre que, além de Ricardo, outra pessoa tem uma cópia do vídeo que o incrimina pela morte de Abel e se desespera. Jacques ficará perto de ser desmascarado. Publicado por Francisco Almeida, 18 de outubro de 2025, 11:32. Foto, reprodução Globo. Em Dona de Mim, Jacques, Marcelo Novaes provocou a morte de Abel Tony Ramos, ao cortar os freios do carro do próprio irmão, tudo em nome de sua ambição de se tornar o presidente da Boaz. O crime, porém, não saiu tão perfeito quanto ele imaginava, já que tudo foi registrado pelo celular de Ricardo, Marco Pasquim. Por outro lado, Jacques terá uma ideia horripilante para se livrar de Ricardo. Isso porque o vilão provocará um acidente com o advogado, tudo na intenção de matá-lo. Ricardo ficará muito ferido, mas não se sabe se ele morrerá. Mas uma nova pessoa surgirá para acabar com Jacques. Trata-se de Patrícia Juliana Martins, a irmã do personagem de Marcos Pasquim. Jacques descobrirá que Patrícia tem uma cópia do vídeo que o incrimina pela morte de Abel. O vilão ficará apavorado, pois achava que, com o acidente de Ricardo, teria se livrado de qualquer prova que pudesse mandá-lo para a cadeia pelo crime que cometeu. A situação ficará ainda pior quando Samuel, Juan Paiva, souber o que aconteceu com Ricardo e concluir que seu tio está por trás de tudo. Isso porque antes do acidente, Ricardo ligou para Samuel com a intenção de desmascarar Jacques. Enquanto isso, o vilão tentará encontrar uma forma de se livrar de Patrícia, já que ela também pode colocá-lo na cadeia a qualquer momento pelo crime que cometeu. Durante anos, Jacques construiu a imagem de um homem poderoso, implacável e inatingível. Controlava pessoas, manipulava situações e acreditava que nada poderia abalar a sua reputação. Mas o destino dessa vez decidiria acertar as contas. E seria de uma forma cruel, pública e humilhante, diante de milhares de olhos virtuais. A sequência começa com uma tensão crescente entre Filipa e Jacques. Cansada das atitudes autoritárias e do orgulho cego do empresário, ela o pressiona para que peça desculpas a Léo. A jovem babá havia sido vítima de inúmeras humilhações, e Filipa sabia que aquele gesto seria um teste para ver se o vilão ainda tinha algum resquício de humanidade. Com um olhar frio e calculista, Jacques finge um arrependimento que não sente. Ele concorda em conversar com Léo, mas no fundo já planeja transformar o encontro em um espetáculo de autopromoção. A reunião acontece na casa de Filipa, sob um clima tenso. Léo, de cabeça erguida, encara Jacques com firmeza. Não há medo em seu olhar, apenas o peso das feridas que ele mesmo causou. A babá não acredita por um segundo sequer no falso arrependimento do empresário e aproveita a ocasião para dizer tudo o que estava engasgado havia muito tempo. Cada palavra é uma bofetada na vaidade do homem que sempre se julgou invencível. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Léo e Samuel discutem pela guarda de Sofia. O assunto que os separa é delicado e cheio de feridas abertas. A guarda de Sofia, filha adotiva de Abel. Desde a morte dele, a menina tem vivido sob os cuidados de Léo, que se tornou uma espécie de porto seguro para a criança. Mas Samuel, ainda mergulhado na dor pela perda do pai e influenciado pela família, acredita que Sofia deve voltar a conviver com seus parentes biológicos, mesmo que isso signifique colocá-la sob o mesmo teto que Jacques, o homem mais temido e odiado entre eles. Léo tenta manter a calma, mas não consegue esconder a mágoa. Sofia precisa de estabilidade, Samuel. Ela está bem comigo, está estudando, dorme tranquila. Por que mexer nisso agora? Argumenta com voz trêmula. Samuel, porém, não recua. Ela é parte da nossa família. O que você quer é afastar a menina das nossas raízes, Léo, e eu não vou permitir. A discussão cresce, as palavras se tornam mais duras, e o abismo entre os dois parece impossível de preencher. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Ryan acompanha Cami a uma gravação de podcast com Jonathan e Silvana. Cami, ainda lidando com os próprios sentimentos, tenta manter o foco na entrevista, mas a tensão é evidente. Depois da gravação, ela respira fundo e fala com sinceridade. Ryan, eu gosto de você, mas preciso do meu tempo. Não quero ser pressionada, Ryan, entende? Embora sinta o peso da rejeição. Ele apenas segura a mão dela e responde. Tudo bem. Eu espero. O que importa é você ficar bem. De volta à casa de Léo, Yara tenta abrir os olhos da amiga. Com seu jeito prático, ela diz, Léo, você precisa entender o lado do Samuel. Ele tem razão em querer a guarda da menina. Sofia,
é parte do sangue deles. Léo fica em silêncio, dividida entre o amor que sente por Sofia e o medo de perdê-la. O que Yara não percebe é que o maior perigo não está na disputa judicial, mas nas intenções obscuras que Jacques guarda em silêncio. Na mansão da família, Rosa, mãe de Jacques e Abel, vive um de seus dias mais confusos. O Alzheimer avança, embaralhando lembranças do passado e imagens do presente. Sozinha na sala, ela acredita ver Sofia correndo pela casa. "Venha cá, minha netinha, o vovô Abel te espera lá fora", diz, sorrindo para o vazio. É um delírio terno, mas doloroso. Jacques, ao perceber a confusão da mãe, se aproxima e a manipula. "A senhora tem razão, mamãe. Essa menina devia estar aqui com a gente. Eu vou trazê-la de volta, custe o que custar." Com um falso tom de devoção, Jacques acaricia as mãos trêmulas da mãe, enquanto seu olhar revela apenas frieza. Ele não quer Sofia por amor, quer por controle. A menina, herdeira de Abel, representa poder, dinheiro e, principalmente, a chance de ferir Léo. Logo depois, Jacques procura Filipa, a viúva de Abel, que vive um momento frágil. Ainda abalada emocionalmente e com lapsos de lucidez, ela se tornou um alvo fácil para as manipulações dele. "Filipa, você não precisa mais ficar naquela casa sozinha. Fique no meu apartamento. Vai ser melhor para você, para todos nós", sugere, com falsa gentileza. Filipa hesita, mas sua mente confusa a impede de perceber o perigo escondido sob a proposta. Enquanto isso, Nina pressiona Danilo sobre o envolvimento dele com Filipa. "Você diz que não sente nada por ela, mas vive aparecendo por perto. Prova então que é verdade. Fica longe dela." Danilo tenta se justificar, mas Nina o encara com firmeza. O relacionamento dos dois balança e as dúvidas começam a corroer o pouco de confiança que ainda resta. Em meio a tudo isso, Sofia confessa algo que parte o coração de Léo. "Tia Léo, eu tenho medo do tio Jacques. Ele olha para mim de um jeito que me dá arrepio." Léo abraça a menina, tentando esconder o próprio medo. "Ninguém vai te tirar de mim, meu amor. Eu prometo." Mas no fundo, Léo sabe que promessas não bastam diante de alguém como Jacques, um homem capaz de qualquer coisa para vencer. A tensão explode de vez quando Samuel confronta Jacques. Cansado de ver o tio manipular todos ao redor, ele decide enfrentá-lo. "Não se meta mais com a guarda da Sofia, Jacques. Isso é assunto meu e da Léo." O vilão ri, debochado. "Assunto seu? Você ainda é um garoto, Samuel. Não sabe o que é melhor para essa família. Abel confiava em mim, e é isso que vou honrar." Samuel o encara com raiva. "Meu pai confiava em você até o dia em que percebeu quem você realmente era. Eu não vou deixar você usar a Sofia para limpar a sua imagem." As palavras ecoam como um soco. Jacques, furioso, tenta disfarçar o ódio com ironia, mas o olhar gelado entrega sua fúria. No fim do dia, Léo sente o peso de tudo sobre os ombros. Samuel quer Sofia de volta. Jacques está tramando algo. E Rosa, perdida entre delírios, pode acabar revelando segredos do passado. O futuro da menina e de toda a família parece pender por um fio. E enquanto a noite cai sobre a cidade, Jacques observa pela janela o retrato antigo da família Boaz, com um sorriso sinistro. "Tudo o que é meu vai voltar para mim, inclusive a Sofia." O jogo de poder e manipulação está apenas começando, e ninguém imagina o quanto ele está disposto a destruir para conseguir o que quer. O impiedoso Jacques vai viver um dos momentos mais humilhantes de sua vida em Dona de Mim. Conhecido por manipular, enganar e destruir quem atravessa seu caminho, o vilão finalmente verá sua máscara cair, e desta vez, diante de todo o país. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, desde a morte de Abel, a empresa, símbolo de tradição e orgulho da família, vem lutando para se manter em pé, e agora enfrenta mais uma encruzilhada. Samuel, um dos filhos de Abel e sobrinho de Jacques, precisa tomar uma decisão que pode definir o futuro dos negócios e da própria família. O jovem, ainda tentando honrar o legado do pai, decide não vender as novas peças importadas de Myanmar, mesmo sob forte pressão dos acionistas e do próprio tio, que tenta manipular tudo para se beneficiar. A decisão de Samuel surpreende a todos. As peças de Myanmar representavam uma oportunidade de lucro rápido, mas também estavam envoltas em suspeitas de irregularidades,
o que poderia manchar ainda mais o nome da Boaz. Eu não vou colocar o nome do meu pai numa operação suja, declara o rapaz firme. Essa escolha, porém, abre uma crise que mexe com toda a família. Léo, que desde a morte de Abel se tornou o alicerce emocional de muitos, apoia a decisão do rapaz. Ela sabe o quanto Samuel carrega o peso da responsabilidade, tentando ser o sucessor digno do pai, e também entende o quanto a lembrança de Abel ainda é uma ferida aberta para todos. Seu pai se orgulharia de você, diz ela com a voz suave, tentando confortá-lo. Ao lado dela, Sofia, a filha adotiva de Abel, agora sob sua guarda, observa tudo em silêncio, com os olhos marejados. A saudade de Abel e o fardo de Sofia sente falta do pai adotivo todos os dias. As lembranças com Abel são como fragmentos que ainda brilham na mente da menina. Os passeios, as histórias antes de dormir, o carinho que ela nunca mais encontrou igual. Apesar do amor e cuidado de Léo, Sofia vive com o medo de ser um peso. Você já faz tanto por mim, Léo. Às vezes eu acho que sou um fardo, confessa entre lágrimas. Léo se emociona e a abraça com força. Você é o meu maior presente, Sofia. Nunca diga isso. O Abel me deixou o bem mais precioso que ele tinha. Mas a menina, sensível e observadora, percebe as tensões que rondam a casa. Ela sente que há algo prestes a mudar. E tem razão. Rosa e a ideia que pode salvar a Boaz. Enquanto isso, Rosa, a matriarca da família, vive dias de lucidez intercalados com lapsos de memória. O Alzheimer vem avançando silenciosamente, confundindo lembranças antigas e recentes. Ainda assim, em um raro momento de clareza, ela surpreende Samuel com uma ideia inesperada. Meu filho, eu estava pensando, diz ela com a voz trêmula. Seu pai, o Abel, ele dizia que o segredo da Boaz sempre foi o coração. Se vocês fizerem as peças com o nome dele, se honrarem o trabalho que ele começou, o povo vai comprar não por luxo, mas por amor. Samuel ouve atentamente. Apesar das palavras simples, há sabedoria ali. Rosa sugere que ele lance uma nova coleção inspirada em Abel, uma linha que resgate a essência da empresa sem precisar vender as peças de Myanmar. Chame de coleção Abel Boaz, ela completa sorrindo. O jovem se emociona percebendo que aquela ideia pode ser o recomeço que todos precisavam. A sombra de Jacques. Mas nem todos comemoram a iniciativa. Jacques, o ambicioso tio, vê no sucesso de Samuel uma ameaça direta ao seu controle sobre a Boaz. Desde a morte do irmão, ele tenta manipular tudo, inclusive a própria mãe, Rosa, que alterna entre a ternura e a confusão. Com o apoio de Ricardo, seu aliado sombrio, Jacques começa a traçar um novo plano para recuperar o domínio da empresa. Ele está se saindo melhor do que eu esperava, diz Jacques, irritado, enquanto observa Samuel e Léo em uma reunião. Mas eu sei como virar esse jogo. Ricardo, frio e calculista, sorri. E qual vai ser o próximo passo? Vamos usar a Filipa, responde Jacques, sem hesitar. A viúva ainda tem o nome Boaz e a lei do nosso lado. Se ela pedir a guarda da Sofia, desestabiliza a Léo e tira o foco de Samuel. Ricardo concorda. O plano é cruel. Usar a fragilidade emocional de Filipa e o vínculo de sangue com Abel para forçar um novo processo judicial que poderia separar Léo e Sofia. Filipa e a armadilha emocional Filipa, desde a morte de Abel, nunca mais foi a mesma. A solidão e as crises mentais a tornaram vulnerável, e Jacques sabe disso. Ele se aproxima dela com um discurso manipulador, fingindo preocupação. Filipa, você precisa pensar no futuro da Sofia. Ela está crescendo longe da família de sangue, longe de tudo o que Abel construiu, diz ele, com voz suave, mas olhos frios. Talvez seja a hora de lutar por ela. Confusa, Filipa hesita. Ainda assim, as palavras de Jacques plantam a semente da dúvida. Em busca de conforto, ela passa a frequentar um grupo de apoio para viúvas e mães em luto. E é lá que conhece Samantha, uma mulher sensata e acolhedora, que se tornará uma nova amiga. Samantha ouve suas dores e tenta alertá-la sobre os perigos da manipulação. Cuidado com quem diz querer te ajudar, Filipa. Às vezes, quem mais se aproxima é quem quer te ver cair, aconselha. Mas a mente de Filipa está fragilizada demais para discernir o certo do errado. Cami e Clara. Amizade e coragem. Enquanto o caos se desenha ao redor da família, Cami segue firme ao lado de Léo. A amizade das duas se torna ainda mais forte quando Clara, uma jovem influenciadora que enfrentou um colapso público, aparece para agradecer a Cami por suas palavras na internet.
Você me inspirou quando falou sobre as dificuldades de ser mulher e de lutar por respeito, diz Clara emocionada. Cami sorri com humildade. A gente só vence quando fala a verdade. É isso que assusta os poderosos. Essas palavras ecoam fundo, não apenas em Clara, mas em Léo, que começa a perceber que, por trás da batalha jurídica e familiar, há também uma luta por dignidade e verdade. Algo que Jacques jamais entenderia. O sonho com Abel. Numa noite silenciosa, Sofia tem um sonho. Ela vê Abel em um campo florido sorrindo para ela. Não tenha medo, minha pequena. A Léo vai cuidar de você. Eu sempre vou estar por perto. A menina acorda chorando, sentindo uma presença de paz que há muito não sentia. Ela corre até o quarto de Léo e a abraça. Eu sonhei com o papai, Léo. Ele disse que você vai me proteger. Léo segura as lágrimas, acariciando o rosto da filha. E ele tem razão, meu amor. Eu prometo que ninguém vai te separar de mim. Mas mal sabe ela que nos bastidores, Jacques já move suas peças no tabuleiro. O anúncio devastador dias depois, Samuel aparece abatido. A expressão em seu rosto revela que algo grave aconteceu. Léo o recebe na sala, ao lado de Sofia e Cami. O que foi, Samuel? Pergunta Léo, sentindo o peso do silêncio. Ele respira fundo antes de responder. Recebemos uma intimação. A Filipa, incentivada pelo tio Jacques, entrou com um pedido para reassumir a guarda da Sofia. Ela quer provar que pode cuidar da filha do Abel. Léo empalidece. Sofia, assustada, se agarra ao braço dela. Mas ela mal lembra do que aconteceu ontem, grita Léo, desesperada. Isso é coisa do Jacques. Ele tá por trás de tudo. Samuel baixa a cabeça. Eu sei. E tem mais. Com a instabilidade da Filipa e os documentos que o tio apresentou, o juiz decidiu reavaliar o caso. A guarda pode voltar para a família Boaz. Léo sente o chão sumir sob os pés. A menina chora, pedindo para não ser levada. Rosa, que observa de longe, tem um raro momento de lucidez. Ela se aproxima, tocando o rosto da nora, como se enxergasse tudo com clareza pela primeira vez. Leona, escuta o que eu vou te dizer. Murmura com voz fraca. O Abel te escolheu, e a escolha dele vale mais do que qualquer papel. Não deixa o Jacques destruir o que o meu filho construiu. Léo a abraça com força, em lágrimas. Do outro lado da cidade, Jacques e Ricardo brindam com taças de vinho, acreditando que finalmente venceram. Mas o que eles não sabem é que a força de uma mãe e o amor de quem luta com o coração será mais poderosa que qualquer golpe. O clima vai esquentar nos próximos capítulos, e cada personagem será colocado diante de decisões que poderão mudar completamente seus destinos. O capítulo começa com Bárbara e Marlon em mais uma discussão intensa. Desde que o relacionamento dos dois começou a ruir, os desentendimentos se tornaram frequentes e agora chegam ao limite. Você acha que pode resolver tudo do seu jeito, Marlon? Eu também tenho opinião, dispara ela, exasperada. O rapaz, tentando manter a calma, rebate. Eu só quero o melhor para você, Bárbara, mas parece que tudo que eu faço te irrita. A tensão explode quando Bárbara o acusa de ser controlador e de tentar moldá-la. Você não entende? Eu não sou um projeto para você consertar, grita, antes de sair, batendo a porta com força. Marlon, sozinho, sente o peso da culpa e do amor que ainda sente por ela, mas também sabe que perdeu o controle da situação. Enquanto isso, Ryan vive um momento de tensão nas ruas. Voltando de um ensaio, o rapaz é surpreendido por Ezzy, que o aborda de forma misteriosa. Você sumiu, Ryan. Tava pensando que podia se esconder de mim? Diz ela com um sorriso provocante, mas o tom é ameaçador. Ele tenta disfarçar o nervosismo. Eu só precisei de um tempo. Tô tentando fazer as coisas direito agora. Ezzy se aproxima, encarando-o de perto. Direito? Desde quando você sabe o que é isso? Você me deve, e eu não esqueço. Ryan tenta se afastar, mas ela o segura pelo braço. Não tenta fugir de novo. A próxima vez, não vai ser só um aviso. A ameaça ecoa na mente dele, que percebe que o passado ainda o persegue. Determinado, Ryan promete a si mesmo que vai lutar para não cair nas armadilhas de antes. Mas sabe que Ezzy não é o tipo de pessoa que deixa as coisas passarem. Em outro canto da cidade, Davi confessa a Marlon que está encantado por Bárbara e pede conselhos sobre como se aproximar dela. Você conviveu com ela,
Sabe do que ela gosta, do que ela sente. Me dá uma dica, vai, diz, meio sem graça. Marlon fica visivelmente incomodado, mas tenta disfarçar. Olha, Bárbara é complicada. Não é de se deixar levar fácil. Ela precisa confiar primeiro. Davi percebe a hesitação e provoca. Você fala dela como se ainda tivesse algo aí. O silêncio de Marlon é revelador. Talvez tenha, mas o que eu sinto não muda o fato de que ela merece alguém que a trate bem. Davi sorri, admirando a sinceridade do amigo. Então é isso que eu vou fazer. No entanto, o clima entre os dois fica pesado, e Marlon percebe que seus sentimentos por Bárbara ainda estão longe de se resolver. Enquanto isso, Filipa decide transformar o quarto de Sofia, pintando as paredes de uma cor mais alegre. Ela vai adorar! Esse quarto precisa de vida, de cor! Diz, empolgada, enquanto escolhe tons de lavanda e azul claro. Samuel, ao ver a movimentação, reage com firmeza. Você pode pintar o quarto que quiser, Filipa, mas não pense que eu desisti da guarda da minha irmã. Ela o encara irritada. Samuel, você sabe que eu quero o melhor para Sofia. Por que insiste em achar que eu sou o inimigo? Ele respira fundo, controlando a raiva. Porque você não entende o que ela passou, e eu não vou deixar ninguém brincar com o futuro dela. O confronto entre os dois mostra que a disputa pela guarda da menina está longe de acabar. Filipa acredita que pode oferecer um lar estável, enquanto Samuel está determinado a proteger Sofia de qualquer novo trauma. No meio dessa tensão, Nina começa a sentir o peso do ciúme. Desde que Danilo passou a trabalhar mais próximo de Filipa, ela vem percebendo uma cumplicidade entre os dois que a incomoda. Vocês estão se entendendo bem demais, né? Comenta com ironia. Danilo tenta tranquilizá-la. É só trabalho, Nina. Você sabe que eu te amo, mas ela não se convence. Eu sei o que vi, Danilo. E sei quando uma mulher está tentando se aproximar. A insegurança de Nina a faz agir por impulso, e ela acaba discutindo com o namorado em público. O clima fica tenso, e a desconfiança só aumenta quando Jaques, sempre pronto para causar confusão, surge para piorar as coisas. Com um sorriso cínico, Jaques se aproxima de Danilo e lança uma provocação venenosa. Cuidado com quem você confia, rapaz. Tem gente aí que adora trair por trás. Danilo, já irritado, responde. Você devia cuidar da sua vida, Jaques. O vilão se aproxima e o encara, ameaçador. Eu cuido, mas a sua tá cruzando o meu caminho. E quem cruza o meu caminho se arrepende. A ameaça é clara. E Danilo sente que Jaques está prestes a armar algo maior. Mesmo assim, decide não se intimidar, o que só desperta ainda mais a ira do empresário. Enquanto as tensões se espalham, Sofia tenta encontrar pequenos momentos de alegria. A menina brinca com Rosa, que a trata com carinho. Mas durante a brincadeira, algo inesperado acontece. Rosa, que sempre foi atenciosa, tem um breve episódio de esquecimento. Onde está o brinquedo mesmo, Sofia? Pergunta, confusa, olhando ao redor. A menina ri, sem perceber a gravidade, mas logo nota o olhar perdido da amiga. Tá tudo bem, Rosa? Ela força um sorriso. Tá sim, minha flor. Só me deu um branco. O momento é terno, mas preocupante. Léo, ao perceber o episódio, começa a desconfiar de que Rosa possa estar enfrentando um problema de saúde. Você precisa se cuidar, Rosa. Isso não é normal. Diz, apreensiva. Rosa tenta disfarçar. Ah, é só cansaço, Léo. Nada demais, mas o olhar da enfermeira revela que algo mais sério pode estar acontecendo. Enquanto isso, o processo de guarda de Sofia finalmente tem início. Samuel, firme, chega ao tribunal acompanhado de seu advogado. Do outro lado, Filipa aparece ao lado de Jaques, que insiste em se envolver. Lembre-se do que eu te disse, Filipa. A vitória depende de quem sabe jogar, murmura ele antes da audiência começar. A jovem tensa respira fundo, tentando ignorar as manipulações do empresário. No tribunal, as versões são apresentadas. Samuel fala do amor e da proteção que sempre deu à irmã, enquanto Filipa tenta provar que pode oferecer estabilidade e segurança. O juiz escuta atentamente, sem revelar suas impressões. A batalha é emocional, e todos sabem que qualquer decisão mudará a vida da menina para sempre. Após a audiência, Léo é chamada para conversar com o juiz e acaba recebendo a notícia que mais temia. A decisão provisória determina que Sofia retorne à casa da família, anuncia o magistrado. O mundo dela desaba por um instante. Quando volta para casa, tenta ser forte diante da menina. Sofia, a justiça decidiu que você vai voltar para a casa da sua família.
A menina arregala os olhos, o corpo treme. Eu não quero, Léo. Ele vai me machucar de novo. Grita em prantos, lembrando do passado traumático. Léo se ajoelha diante dela, segurando suas mãos. Eu prometo que vou continuar cuidando de você mesmo de longe. Nada vai te acontecer, tá? Sofia chora, abraçando-a com força, e Léo sente o coração se partir. Enquanto o carro que levará Sofia se aproxima, Léo observa de longe, tentando conter as lágrimas. Rosa, emocionada, coloca a mão em seu ombro. Você fez tudo o que podia, minha filha. Agora é com o destino. Léo assente, mas o olhar perdido revela o peso da impotência. A menina entra no carro, olhando pela janela até perder a figura de Léo de vista. No fundo, ambas sabem que aquele não é um adeus definitivo. É apenas o começo de uma nova luta. O episódio termina com uma sequência silenciosa. Léo parada na calçada, observando o carro se afastar. Marlon sozinho em seu quarto, encarando uma foto antiga de Bárbara. Fátima rezando por força e Jaques do alto de seu escritório, sorrindo com um olhar triunfante. A guerra entre o certo e o errado, o amor e o poder, está longe de acabar. E cada decisão tomada naquele dia promete ecoar por muito tempo. Esse capítulo marca uma virada emocional na trama. Cada personagem enfrenta o reflexo de suas próprias escolhas. E entre lágrimas, arrependimentos e decisões difíceis, o público entende que ninguém em Dona de Mim sairá ileso dessa nova fase. O destino, implacável, começa a cobrar sua conta. O drama em torno de Sofia atingirá um novo ponto de tensão quando a menina descobrir que pode ser obrigada a voltar a viver na mansão de Jaques. O simples pensamento de reencontrar o homem que tanto a fez sofrer desperta nela um pavor profundo, levando-a a tomar uma decisão extrema: fugir para não voltar. Se antes Jaques queria manter a menina o mais distante possível, agora será ele quem moverá céus e terras para tê-la novamente sob seu domínio. E para isso, o vilão usará sua arma mais perigosa, a manipulação. Com sua habilidade para distorcer os fatos e virar o jogo a seu favor, Jaques se aproximará de Filipa, fingindo arrependimento e preocupação. Sofia precisa da família dela de volta, Filipa. Aquela mulher, a Léo, pode ter boas intenções, mas não tem estrutura emocional para cuidar de uma criança traumatizada, dirá ele, com tom calculado. Filipa, ainda confusa e insegura sobre o que fazer, ouvirá com atenção. Eu só quero o melhor para ela, Jaques. Você sabe o quanto Sofia é sensível. O vilão aproveitará a brecha para plantar a ideia. Então lute por ela. Peça a guarda. Mostre que você é a única capaz de dar estabilidade para a menina. Aos poucos, Filipa acabará acreditando nas palavras dele. Sem perceber que está sendo usada, ela decidirá seguir com o plano. Talvez ele tenha razão, confessará a amiga Nina. A Léo é uma boa pessoa, mas não é mãe. Sofia precisa de uma família, Nina. Desconfiada, tentará alertá-la. Cuidado, Filipa. Você sabe que Jaques não dá ponto sem nó. Se ele tá te incentivando, é porque tem um interesse aí. Mas Filipa, tomada por um falso senso de justiça, se deixará guiar pela manipulação do vilão. Enquanto isso, Léo perceberá que algo está errado. As visitas de advogados à casa, as conversas sussurradas de Filipa e o comportamento tenso de Jaques acendem o alerta. Certo dia, ela confronta Filipa diretamente. Você tá mesmo pensando em pedir a guarda da Sofia? Pergunta, tentando conter a angústia. Dona de Mim, entre versos e desejo, Léo arrasta Samuel para a cama e faz pedido inesperado. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, o amor vai provar, mais uma vez, que é capaz de resistir até as tempestades mais intensas. Samuel e Léo, dois corações que se reencontraram depois de tantos desencontros, vão viver uma das noites mais marcantes da novela, um momento de entrega, ternura e poesia que promete arrancar suspiros dos telespectadores. Mesmo com o mundo desabando ao redor, com segredos, mágoas e feridas ainda abertas, o casal decide se permitir um instante de paz, de carinho verdadeiro. O cenário é simples, a casa de Léo, silenciosa, envolta numa penumbra suave, onde o barulho da chuva do lado de fora parece servir de trilha sonora para o que está por vir. A moça está pensativa, deitada na cama, enquanto folheia um caderno antigo, onde Samuel costumava rabiscar seus versos. As palavras escritas ali são lembranças vivas de tudo que viveram, de cada abraço, de cada desentendimento, de cada reconciliação. Quando Samuel aparece na porta do quarto, com aquele olhar sereno e um leve sorriso no rosto, o ar parece mudar. Posso entrar?
Pergunta ele com uma voz suave, mas carregada de sentimento. Léo ergue os olhos e responde com um sorriso tímido. Você nunca precisou pedir permissão para isso. Ele se aproxima, sentando-se ao lado dela. Por um instante, o silêncio fala mais do que qualquer palavra. Samuel toca o caderno nas mãos da moça e comenta. Ainda guarda isso? Léo ri de leve. Como não guardar? Tem pedaços de mim aqui, e de você também. O poeta desvia o olhar, emocionado. Ele sabe que entre eles as palavras sempre tiveram poder, poder de ferir e de curar, de afastar e de unir. Sabe, diz ela, rompendo o silêncio, eu tô com saudade dos seus poemas. A frase sai carregada de doçura e nostalgia. Samuel a encara surpreso, e responde com aquele jeito manso que ela tanto ama. Tá mesmo? Se quiser, eu posso escrever um agora. Léo abre um sorriso e dá um leve aceno de cabeça. O ar parece se encher de expectativa. Ele pega o caderno de suas mãos, respira fundo e começa a recitar, olhando direto nos olhos dela. Mergulho. Viver você. É ir cada vez mais fundo. Me afogo e reencontro. Vivo, me encanto. Não sou mais. Nem você é. Apenas nós. Cada palavra cai como um sussurro, um toque, um convite. Léo se aproxima, com os olhos marejados e o coração acelerado. Ela o beija, primeiro com delicadeza, depois com uma paixão que há tempos guardava dentro de si. O clima esquenta e o amor deles, antes contido pelas circunstâncias, transborda de vez. As mãos se procuram, os corpos se encaixam, e o tempo parece parar. É como se o mundo inteiro tivesse desaparecido, restando apenas eles, duas almas tentando se reencontrar no meio do caos. O momento é intenso, mas não é apenas físico. Há emoção, cumplicidade e uma sensação de refúgio. Léo, entre beijos, sussurra. Eu precisava disso. De você, do seu jeito de me olhar, de me entender sem eu dizer nada. Tânia observava da janela do escritório o momento em que Jacques e Filipa saíam juntos do carro. A risada da viúva ecoava no pátio da Boaz e a empresária sentiu o estômago revirar. O divórcio mal havia sido assinado e ali estava ele, o homem que um dia a amara, exibindo outra mulher sem a menor vergonha. É isso que restou do Jacques que eu conheci? Pensou, enquanto a raiva e a tristeza se misturavam. Ricardo, que vinha se aproximando pelo corredor, percebeu a expressão dela e lançou um olhar discreto em direção ao casal. Não gostou do que viu. Havia em Filipa algo que o incomodava. Não apenas o fato de ser a viúva de Abel, mas o modo como Jacques parecia usá-la como peça de um jogo maior. E no fundo, Ricardo sabia que não passava de outro peão no tabuleiro de Jacques. Mais tarde, no vestiário da academia da Boaz, Jacques se aproximou de Danilo, o jovem ambicioso que sonhava com uma vaga na diretoria de marketing. Você é esperto, Danilo, disse ele com um tom de voz controlado. E eu gosto de gente assim. Agradeço, Dr. Jacques, respondeu o rapaz surpreso. Mas o que o senhor quer de mim? Quero alguém dentro da empresa que me mantenha informado. Entenda, há pessoas conspirando contra mim, e eu preciso saber quem são. Danilo hesitou, sem saber se aceitava o convite. Mas o olhar de Jacques era persuasivo demais para ser recusado. Enquanto isso, Léo tomava café na varanda da casa de Cami. O clima entre as duas era leve, embora o coração de Léo ainda guardasse preocupação com o futuro. Marlon, ex-noivo de Cami, estava cada vez mais distante, e a relação entre eles parecia não ter mais volta. Ele mudou, Léo, desabafou Cami mexendo o café distraidamente. Desde que se aproximou do Jacques, não o reconheço mais. Talvez o problema seja justamente esse, respondeu Léo. Jacques suga o que há de bom nas pessoas. E você? Perguntou Cami, tentando mudar o foco. Ainda acredita que pode cuidar de tudo sozinha? Léo riu, sincera. Tenho Sofia, tenho você, já é o suficiente. Na Boaz, Ricardo entrou na sala de Tânia sem perceber que ela o esperava com um olhar glacial. Precisamos conversar, disse ela com firmeza. Claro, sobre o quê? Perguntou ele sorrindo, fingindo calma. Sobre traição, Ricardo. Ele tentou disfarçar, mas Tânia já sabia demais. Você acha que eu não percebi suas manobras? Está passando informações da Boaz para o Jacques, acusou. Ricardo deu um passo para trás, nervoso. Tânia, você está exagerando. Eu jamais... Mas antes que terminasse, ela puxou algo da gaveta, um par de algemas. Eu sempre fui justa, Ricardo, mas hoje não. Hoje eu quero que você sinta o que é perder o controle. Com um movimento rápido, ela o algemou à cadeira. Ricardo tentou se soltar,
mas as mãos dela tremiam de fúria e desespero. "Tânia, isso é loucura!" gritou ele. "Você não sabe o que está fazendo." "Sei, sim", respondeu fria. "Estou impedindo mais um homem de destruir o que resta da Boaz." Ricardo se debatia, e a tensão crescia. Quando tentou se levantar à força, ela o empurrou, e num impulso o atingiu com um castiçal. O advogado caiu, desacordado. Tânia ofegava, assustada com o que fizera, mas uma parte dela, a parte cansada de ser enganada, sentia um estranho alívio. Do outro lado da cidade, o ginásio estava lotado. Era o dia das lutas de kickboxing, e Marlon era o centro das atenções. Entre o público, Léo e Cami acompanhavam tudo lado a lado. Heidegger, treinador de Marlon, conversava com Bárbara, a jovem lutadora que havia se tornado sua pupila mais promissora. "Fique de olho em Lucas", aconselhou ele com um sorriso. "Ele é talentoso, mas ainda não controla os impulsos. Pode aprender muito com você." Bárbara assentiu, observando o rapaz de longe, sem perceber que o interesse de Heidegger por ela ia além do profissional. Ryan, sempre brincalhão, chegou no meio do evento e foi direto cumprimentar Cami. "Vim ver o espetáculo", disse divertido. "E quem sabe aprender uns golpes com você." Léo riu da situação, balançando a cabeça. "Cuidado, Cami. Esse aí quer um treino particular. Se ele aguentar meia rodada, eu ensino", respondeu Cami entre risos. A luta começou. Marlon, determinado a provar seu valor, enfrentava o adversário com golpes precisos e concentrados. Cada movimento era observado atentamente por Bárbara, que torcia por ele. Quando o árbitro anunciou o fim e ergueu o braço de Marlon, o ginásio explodiu em aplausos. Bárbara correu até ele e o abraçou com força, emocionada. Por alguns segundos os dois pareciam esquecer o mundo ao redor. Mas Cami e Léo, na arquibancada, viram tudo. Cami, ainda sentindo o peso do rompimento, disfarçou o incômodo com um sorriso contido. Léo, percebendo o constrangimento da amiga, tocou em seu braço. "Deixa pra lá, Cami. Às vezes o melhor é deixar o passado onde ele está." Cami respirou fundo e concordou em silêncio. Marlon, agora rodeado de aplausos, olhou discretamente para ela, arrependido, mas nada disse. De volta a Boaz, o silêncio na sala de Tânia era pesado. Ricardo começava a recobrar a consciência, com uma mancha de sangue na testa e as algemas ainda presas. Ela, sentada diante dele, observava o corpo inerte se mover. "Agora você sabe o que é ficar à mercê de alguém, Ricardo", murmurou com os olhos marejados. Lá fora, a noite caía sobre todos. Sobre Jaques, que tramava novos planos com Filipa. Sobre Léo, que ria com Cami tentando esconder a preocupação. E sobre Tânia, que acabara de cruzar uma linha sem volta. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Rosa estava sentada na varanda, o olhar perdido entre as flores murchas do jardim que Abel tanto cuidava. O vento leve balançava seus cabelos grisalhos e, por um instante, ela parecia lembrar do passado. Mas logo a confusão em sua mente voltava, misturando rostos, vozes e lembranças. Jaques, seu filho, aproximou-se com um sorriso frio, o mesmo que usava para disfarçar segredos. "Mãe", disse ele com uma doçura ensaiada, "a senhora vai se surpreender com o que eu estou prestes a fazer." Rosa olhou, confusa, tentando decifrar aquelas palavras. "Surpreender? Ah, Jaques, você sempre gostou dessas surpresas, não é? Mas seu pai..." Ela parou, tentando lembrar o nome. Abel não gostava disso. O rosto de Jaques endureceu ao ouvir o nome do irmão. A lembrança de Abel era uma ferida aberta, e para ele Rosa insistia em cutucá-la todos os dias. "Abel se foi, mãe. Está na hora da senhora parar de viver no passado", respondeu ele, seco, disfarçando a irritação. Mas Rosa, num lampejo de lucidez, encarou o filho com uma tristeza profunda. "Você fala como se fosse fácil esquecer o que se perde, Jaques. O tempo apaga rostos, mas não apaga a culpa." Essas palavras o atingiram como uma faca. Por um instante, o vilão perdeu o controle da própria máscara. Depois, respirou fundo e saiu, deixando Rosa sozinha com suas memórias embaralhadas. Enquanto isso, Léo caminhava inquieta pelo jardim da Boaz. Desde que assumira a guarda de Sofia, a filha adotiva de Abel, vivia sob constante tensão. Tinha medo de Jaques, de suas ameaças veladas e de sua maneira controladora de manipular tudo ao redor.
A presença de Dedé, o filho de Cami, apenas aumentava o risco de um confronto. Léo sabia que Jaques não reagiria bem ao ver as duas crianças juntas. Sofia era o elo que ele tentava apagar do passado de Abel. E Dedé representava a lealdade de Cami, sua antiga aliada que agora o enfrentava. No escritório, Ricardo observava os relatórios sobre a transição da Boaz, empresa fundada pela família. Com um meio sorriso, ele assessorava Samir, o novo diretor jurídico, enquanto enviava cópias de documentos confidenciais diretamente para Jaques. O jogo de espionagem corporativa estava em andamento e cada movimento era calculado. Samir, a reestruturação está sob controle, garantiu Ricardo com voz firme. Só precisamos ajustar os contratos de representação externa. Mas assim que o sócio deixou a sala, Ricardo digitou uma mensagem rápida no celular. Jaques, os documentos estão com você. A Boaz está pronta para cair na área da piscina. Sofia brincava com Dedé sob o sol da tarde. As risadas das crianças ecoavam, inocentes, sem saber o perigo que as cercava. Jaques apareceu de repente, com o olhar gélido, e parou diante delas. Ora, ora, a nova família de Abel, provocou com ironia. E pensar que o meu irmão morreu defendendo isso. Léo se levantou imediatamente, protegendo Sofia com o corpo. Jaques, você não tem o direito de se aproximar delas. Direito? Ele riu. Eu sou o único Leonel de sangue que restou com juízo. A Boaz, essa casa, tudo isso me pertence. Sofia se encolheu, assustada, e Jaques deu um passo à frente, até que Léo o empurrou com força. Você não vai tocar nela! A tensão explodiu. Dedé começou a chorar, e Cami, que observava de longe, correu para intervir. Chega, Jaques! Gritou ela. Você perdeu o controle há muito tempo, mas ele apenas sorriu, como quem se diverte com o caos que provoca. Vocês ainda vão me agradecer.